noite para todos, sejam todos bem-vindos. Bom que aqui fica quentinho, todo mundo junto, né? Mais uma vez a gente tem que chamar atenção sobre o uso do celular na casa espírita. Então a gente pede sempre encarecidamente que sejam desligados, né? Mas não é desligado assim, tirar só o som não, sabe? É bom desligar mesmo, completamente. É hora de todos se desligarem, né? E às vezes a gente até esquece, é normal que a gente esquece, de repente, no meio de tudo, né, toca alguém, né? Eu sei que quando eu saio daqui, que eu ligo meu celular, eu vejo 4, 5 chamadas perdidas. Eu digo, nossa, teria morrido de vergonha se eles estivessem ligados, né? Mas a gente também está chamando muito mais atenção para o uso de máscara. Deixa eu ler a máscara aqui para falar, porque a gente está sem microfone. O uso de máscara está se tornando muito necessário, até porque a pandemia não terminou, e também com o surgimento dessa nova modalidade de varíola, e que é contagiosa pelo toque, né? E também pela respiração, né? Então, isso tudo, na verdade, se você espirra, tosse perto de alguém, e você pode estar contaminado, não saber contaminar outra pessoa. Parece que o Ministério da Saúde está tentando, não é o Ministério da Saúde, na verdade, a Anvisa está sugerindo ao governo que importe medicamentos para o tratamento dessa modalidade de saúde que a gente já tem, que pode virar uma pandemia, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Lembramos sempre que a reunião de segunda-feira é sempre uma reunião de estudo sobre a doutrina espírita, sobre a filosofia espírita, a maneira como a gente pode agir dentro da filosofia espírita, que não importa que a gente tenha outra religião, porque isso faz parte, esse conhecimento também complementa os conhecimentos que nós temos, o conhecimento que ele tem de anos e anos de estudo, né? Isso a gente tem que começar a pensar que as religiões todas, no final das contas, vão se unir, né? Porque nosso Deus é um só, né? Jesus, nosso mestre, um só. Então, a gente tem que parar com esses preconceitos religiosos, com esse separativismo, né? Que não leva a lugar nenhum, tá? Então, Russa, por favor, faça a leitura da página. A mensagem para a gente hoje saiu sobre o egoísmo. É uma mensagem psicografada, tá? Corações endurecidos que ainda não têm condições de doar o que quer que seja. Egoístas fechados em seus casulos como se fossem castelos. Não podem parar, pois se assim o fizerem, vão enxergar sua grande solidão, abandonados que estão por seus próprios sentimentos. E passam a vida exigindo dos outros a atenção e o amor que não têm para dar, achando que com isso vão suprir o vazio que trazem na alma. Incapazes de perceberem que o vazio que sentem jamais será preenchido se não vier de seu mais profundo ser. Não percebem que o vazio da alma jamais será preenchido pelos outros. E exigem e continuam vazios e continuam numa solidão enorme. E acabam por cobrar da vida um tributo que só a eles pertence. E não percebem que todo esse vazio, toda essa solidão é porque estão longe de si mesmo. Assim seja. De luz apagada, todos nós meditamos mais facilmente, né? Sônia vai fazer rapidinho, né? É hoje uma meditação mais curta, porque eu engoli uma parte do tempo. Boa noite a todos. Então vamos sentar eretos, com os pés plantados no chão, respirando rítmica e profundamente. E vamos imaginar que uma pirâmide de luz cristalina está sendo acoplada na sua casa, para que toda energia negativa seja transmutada em bênçãos e amor à humanidade.
Primeiro, peça que essa pirâmide de cristal limpe você, sua família, sua casa, imaginando uma imensa luz limpando tudo. Agora, envie para essa pirâmide de cristal todos os seus bons pensamentos, tudo aquilo de bom que deseja para si mesmo, para a sua vida, para seus familiares e para a humanidade. Amor, contentamento, alegria, prosperidade, realização, saúde. Veja você agora recebendo essa luz e também emanando essa vibração para o planeta. Visualize essa vibração, essa energia, expandindo-se pelo astral do planeta, por intermédio da pirâmide de cristal. Vibre essa cura do planeta para a cura de sua própria alma, com essa sensação boa, relaxando. Vamos abrir nossos olhos e agradecer essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Vamos elevar mais uma vez nossos pensamentos ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai glorioso, a Jesus, nosso mestre amigo, a todos os protetores espirituais de nossa casa, que nosso irmão Wander seja iluminado e que traga para nós os maiores ensinamentos, os melhores ensinamentos e que possamos colocar em prática. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Amém. Com a palavra, meu amigo professor Wander. Eu desejo a todos e a todas uma boa noite, que a presença dos bons espíritos e a luz do Cristo permaneçam conosco hoje e sempre. E é sempre bom estarmos juntos, né, na casa dos espíritos, na casa de oração, buscando direção espiritual, buscando lapidar a nossa alma, os nossos sentimentos, à luz de uma espiritualidade tão bonita como é sempre proposto aqui. E eu trago como tema para meditarmos um pouco atitudes de fé em tempos de dificuldade. Se fôssemos aqui já no início desta palestra, enumerarmos todas as dificuldades que vivenciamos, que os nossos olhos captam, que os jornais, noticiários e as mídias nos apresentam, ficaríamos aqui então todo o horário da palestra apenas conversando e apontando problemas dos mais diversos, problemas familiares, problemas econômicos, problemas de relacionamentos, problemas com o ecossistema. Ou seja, nós estamos vivenciando hoje um turbilhão de emoções, de sensações, de sentimentos, que colocam em xeque, de fato, sempre o que pensamos a respeito de nós mesmos, o que pensamos a respeito do planeta e, principalmente, o que pensamos em relação da nossa posição espiritual para com Deus, para com Cristo, para com os espíritos guias que nos assistem. Então, nada melhor do que conversarmos um pouco a respeito da fé, não é? E já de início eu quero citar para você, e que você possa ouvir com carinho, uma passagem também conhecida que encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 1, na parte B. Quando o Cristo é questionado por seus discípulos. Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? O demônio aqui é uma
um ser, uma pessoa que está passando ali por uma obsessão, um espírito inferior que está ali na cola dessa pessoa, desequilibrando a sua vida espiritual, sua vida emocional. E eles queriam saber por que não conseguiram expulsar essa entidade que não era da luz. E Jesus então respondeu: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, já viu um grãozinho de mostarda, como é pequenininho, some na palma da nossa mão ao colocarmos, né? Diríeis a esta montanha: transporta-te dali para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. O segredo dessa noite é nós pensarmos um pouco sobre o tamanho dessa fé e o que ela nos proporciona. É claro que ao fundamentarmos a palavra de Jesus, ele não está falando no sentido físico de transportarmos uma montanha. Vamos pensar aqui na Catarina, né? Próxima, e a gente diz: Catarina, montanha Catarina, transporta-te daqui para ali. Não é esse sentido. Isso iria contra uma das leis da natureza, uma das leis básicas cósmicas. Mas o Cristo está falando em tornar realidade em profundeza o que de fato pode significar a fé e as nossas posições e atitudes diante das adversidades da vida. Qual é a verdadeira fé? O que de fato ela nos transmite? E quais as possibilidades que eu e você temos em nossas mãos de vivenciá-la? Por isso nós precisamos analisar o contexto da nossa própria história. Qual é a minha caminhada até este momento? Qual é a tua caminhada? Qual é a tua história? Quais foram as suas reações emocionais neste dia? Quais lutas e provas você, assim como eu, vivenciamos até chegarmos aqui na Casa dos Espíritos de Luz esta noite para buscarmos a orientação do Evangelho de Jesus? Nós precisamos lembrar que o plano físico ainda hoje, agora, neste momento, ele ainda exerce em nós uma influência totalmente imperativa. Nós quase nos esquecemos que somos espíritos aqui encarnados. A dinâmica da vida na matéria, a dinâmica dos nossos compromissos e situações que vivenciamos, ela tem uma intensidade tão profunda, tão intensa, que nós o tempo inteiro praticamente interagimos somente com a matéria, com o plano físico, com o mundo que os nossos olhos, os nossos sentidos captam. E esquecemos que a nossa essência é literalmente espiritual. A prova disso é que em um momento nós deixaremos esse corpo físico, esta morada provisória, para retornarmos ao plano espiritual que é a nossa origem. E quando recebemos a grata bênção de reencarnarmos novamente e recebemos um novo corpo físico para interagirmos com a matéria, nós precisamos parar, respirar, analisar e lembrar sempre que a nossa finalidade geral da nossa existência não é aqui, mas é nos melhorarmos, ampliarmos os nossos conhecimentos em todos os níveis possíveis, para que possamos retornar de uma forma melhor do que aquela que aqui chegamos. Porém, existe um fato: as dinâmicas da vida, ela insere uma constante relação entre os dois planos o tempo inteiro, ou seja, nós somos atemporais. Enquanto muitas pessoas em algumas linhas cristãs pensam na eternidade pós-túmulo,
nós somos chamados pela espiritualidade amiga a lembrarmos sempre que nós somos eternos aqui e agora. Não existe este sentimento de que morreu, acabou. Não existe. Não existe essa ideia materialista que o único objetivo e fim é experimentarmos tudo o que pudermos a nível de plano físico, crescermos, adquirirmos o que for possível a nível da matéria e esquecermos que existe um depois, que na verdade é um contínuo. Por quê? Porque nós já vivemos a eternidade aqui e agora. Quando nós retornamos, embora a gente não consiga se lembrar, a não ser que utilizemos algumas técnicas possíveis, nós fizemos um acerto com o nosso mentor espiritual. Aquela entidade querida que nos acompanha sempre. Do tipo de prova que nós deveríamos encarar e onde nós deveríamos nascer, qual tipo de família teríamos e quais experiências nós teríamos que encarar na nossa trajetória, fazendo do nosso livre-arbítrio o melhor possível para que essa trajetória seja um grande resultado de situações positivas que colaborem para o meu progresso. Mas tudo isso já foi acertado lá. Por quê? Porque nós somos eternos. Nós já vivemos a eternidade. Queridos, isso significa que, embora no plano físico e sujeitos às limitações da vida, às adversidades que tentam nos convencer somente daquilo que é ruim e que pesa a nossa alma, as nossas emoções e os nossos sentimentos, isso faz com que tenhamos tranquilidade e paz de espírito, sabendo que tudo passa e que nós um dia retornaremos não para um plano melhor, para uma nova vida melhor, não, para uma continuidade do que nós estamos plantando, vivenciando e experimentando já, aqui e agora. Sabe por quê? Porque isso já aconteceu inúmeras vezes em outras ocasiões em que aqui estivemos no plano físico e que não nos lembramos agora neste momento. A questão então é como eu e você nos posicionamos diante de todas as experiências neste intercâmbio espiritual. Nós estamos aqui hoje no Centro Espírita, na Casa Espírita. Estamos assistindo uma palestra, daqui a pouco nós receberemos a terapia do passe magnético, a água fluidificada, que são elementos importantes no nosso tratamento. Só que a matéria, a correria, a luta do dia a dia que cada um de nós vivenciamos, faz com que até mesmo quando nós chegamos aqui, nós não percebamos que além de nós aqui encarnados, esse lugar está repleto de irmãos desencarnados. Sabe qual é a única diferença entre nós e eles? Que eles não têm um corpo físico para se comunicar como nós estamos aqui. E dependendo do nosso nível de mediunidade, podemos percebê-los claramente entre nós. Não apenas as entidades de luz que estão aqui ao redor e ao derredor, cobrindo este ambiente com energia positiva, para que venhamos a respirar uma psicosfera de paz, de equilíbrio, de amor. Mas os nossos mentores e muitos outros irmãos que estão aqui, nós estamos no Centro Espírita, o local ideal para refletirmos a respeito desse intercâmbio contínuo entre nós encarnados no plano físico e o plano espiritual, onde os nossos irmãos desencarnados estão e que interagem conosco o tempo inteiro. Isso traz uma gota a mais de refrigério à nossa vida, porque quando a matéria nos convence de que estamos sozinhos na luta, nós lembramos que, na verdade, não estamos. Embora nem sempre consigamos compreender e perceber, nossos mentores estão conosco, nos intuindo o tempo inteiro, para que tenhamos condições de passarmos por essa existência
da melhor maneira possível. Isso é uma historinha religiosa, Wander? Não. Isso é a realidade que a espiritualidade compartilha conosco para que eu e você não sejamos limitados na nossa compreensão espiritual, na nossa estadia enquanto aqui encarnados. Como eu estou me posicionando nesse intercâmbio entre mundo material e espiritualidade amiga? Vamos pensar um pouquinho. Como que eu estou reagindo aos meus problemas? Qual é o nível de percepção que eu tenho de que a luz do Cristo está, sim, apesar dos meus erros, das minhas limitações da caminhada, colaborando na minha reconstrução, da minha essência? Como que eu compreendo Jesus e os espíritos que atuam na minha própria casa espírita, que atuam no meu lar, diante das situações diversas em que eu vivo? Essa é a questão primordial. Como nós estamos interagindo com essa presença que não vemos, mas que sentimos, sabemos que é real e que está aqui esta noite conosco, para nos animar, nos impulsionar na lei do progresso, a nos melhorarmos sempre. Não podemos, então, focar, colocar o nosso alvo, o nosso foco, apenas nas nossas atitudes a nível físico. Ou seja, as nossas decisões, as nossas ações e os nossos pensamentos. Por quê? Quem sente uma dor no seu corpo físico sabe o que está sentindo e dói. Quem sente um desequilíbrio na sua alma, nas suas emoções, sabe também o que é estar um tanto melancólico, triste, abatido. Sentir-se não compreendido por sua própria família ou pelas pessoas que o cercam, só quem sente isso é que sabe. E quando nós tomamos as decisões baseadas apenas no plano físico, naquilo que os nossos olhos captam, nós reagimos muito rapidamente numa discussão. Nós reagimos muito rapidamente diante da tomada de uma decisão que precisaria ser melhor pensada. Nós desistimos de um relacionamento muito rapidamente porque fomos convencidos pela situação ocorrida que os nossos olhos e os nossos sentidos captaram e nos convenceram. Nós temos pensamentos destrutivos com muito mais facilidade do que pensamentos construtivos do ser. E o pensamento é um veículo energético poderoso que precisamos aprender a equilibrar para que o nosso foco mental transforme a realidade que nós estamos vivendo. Se nós não pararmos para pensar que junto ao plano físico existe um plano espiritual, nós vamos fazer uma arruaça espiritual na nossa vida. E às vezes não vamos entender por que estamos vivendo o que estamos vivendo e que foi fruto do nosso livre-arbítrio e da nossa escolha, porque fomos convencidos pelo que é temporal, pelo que é passageiro, que, porém, foi capaz de nos desequilibrar totalmente. Quando nos frustramos, então, e nós não conseguimos por nós mesmos vencer as crises existenciais, as crises da vida, muitos tornam-se o quê? Incrédulos. E é essa incredulidade que o Cristo está falando naquela passagem lá do início do Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas pessoas talvez você conheça, como eu conheço, que tinham uma fé fundamentada no Cristo, linda, tinha uma dinâmica espiritual que contagiava, e hoje essa pessoa tornou-se extremamente materialista e ela não crê e não acredita em nenhum princípio espiritualista que seja, tal como nós aqui essa noite. Ele não acredita em Deus, ele não acredita no Cristo, ele não acredita na realidade dos espíritos, não acredita que existe um intercâmbio entre mundo material, plano físico, com o plano espiritual, não acredita em absolutamente mais nada.
porque ele foi sufocado, convencido de tanto apanhar na sua vida e ter a sensação enganosa de que tentou e absolutamente nada aconteceu na sua vida que pudesse convencê-lo do contrário. E é o que entidades das sombras necessitam para chegar naquela mente, potencializar os pensamentos negativos, fechando as portas e as oportunidades para que os mentores da luz e do bem venham reconduzir aquele ser no caminho do progresso novamente. Porque se tornou incrédulo. A fé que o Cristo busca nos transmitir é uma fé capaz de suplantar, transcender todo e qualquer problema momentâneo dessa existência. É essa fé que faz com que eu e você tenhamos uma base sólida na presença da espiritualidade maior. Você sabe por quê? Eu resolvo um problema hoje e amanhã eu terei outro. Não é assim? Resolvo uma dor no corpo físico hoje, amanhã ou depois de amanhã aparece outra. Recebi uma bolada, 50 mil reais, é muito dinheiro. Você pode colocar para mim? É muito dinheiro? Para muitas pessoas é, não é? Mas esse dinheiro vai ser eterno? Vai acabar um dia. Você que guardou lá, não vou botar a mão nesse dinheiro. Hoje eu tenho dinheiro, amanhã eu não tenho mais. Ou seja, toda esta dinâmica, aqui são exemplos básicos e cotidianos, né, que eu estou compartilhando. Toda essa dinâmica, quando ela não acontece da maneira que nós gostaríamos que acontecesse, pode nos levar a uma posição de incredulidade, que torna-se aí sim um perigo, porque a nossa verdadeira realidade, ela é espiritual. O mundo físico, o plano físico, o corpo físico, tudo isso recebemos para interagir, para resolvermos os nossos problemas que trouxemos de outras vidas, com base na lei de causa e efeito, situações dos nossos karmas que precisam ser tratados. E quando voltamos, continuamos lá no plano espiritual trabalhando, aprendendo, reconstruindo, mas é aqui nesse plano. Só que ele é um plano ilusório. Porque a verdadeira realidade, ela é espiritual. A nossa essência, ela é espiritual. Nós não podemos abrir mão dessa compreensão que faz toda a diferença na nossa caminhada. E então, o que acontece quando uma pessoa cai nesta incredulidade? Ela sufoca o real significado do que é a fé. Pois acabamos, numa situação dessa, modificando, invertendo o sentido e o polo da sua ação, que deveria ser mundo espiritual interagindo com o físico, e quando estamos sufocados, nós ficamos apenas no plano físico, perdendo as oportunidades de interação com o plano espiritual. O inverso é que é o ideal na nossa vida. Estarmos no nível vibratório adequado espiritualmente, para que as nossas interações aqui no plano físico recebam a influência desse equilíbrio espiritual maior. Ah, mas isso é impossível na minha vida porque eu tenho muitos problemas. Eu quero falar uma coisa para você. Não é. É totalmente possível, sim, se reequilibrar, reconstruir a trajetória, modificar o curso da própria existência, mudar a concepção do mundo, do planeta, do sistema, dos seres que aqui habitam e de si mesmo e da nossa relação para com Deus. Afinal, o que é a fé? Vou escolher um voluntário essa noite. Brincadeira. O que é a fé? Pense agora aí. A fé é acreditar em Deus. Eu sou uma pessoa de fé porque eu acredito em Deus. Mas será que é essa fé que nós estamos compartilhando aqui essa noite? Eu acredito em Jesus. Que bom, eu também acredito.
Ah, fé porque eu tenho fé nos guias espirituais. Será que é somente isso? Para nós entendermos o que é a fé, eu quero trazer para você um texto muito bonito que encontra-se lá na Bíblia, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Ouça só. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu vou ler de novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Uma definição enigmática, filosófica e transcendental. E eu diria mais, uma definição completamente quântica, para quem gosta desse assunto aí. Completamente quântica. O que esse escritor quer falar para mim e para você essa noite? Crer em Deus, crer em Jesus, buscar a Deus quando uma adversidade da vida se apresentar no caminho? Não. Ele fala de uma fé que é uma atitude e uma convicção, mesmo quando os elementos do plano físico são inexistentes para provar. Ou seja, eu não preciso ver para crer. Eu não preciso ter uma compreensão mais clara para entender que quando eu deixar esse corpo físico, eu voltarei para a minha verdadeira origem espiritual, que é o plano maior. Eu não preciso ver um espírito aqui se materializar para entender que na terapia do passe existe uma conjunção de energias entre médiuns encarnados com espíritos desencarnados que estão aqui distribuindo energias do bem para restabelecer saúde física, emocional e espiritual. Eu não preciso ver um espírito materializado para que eu acredite na presença e na interação deles aqui na casa. Eu não preciso que um espírito se materialize dentro da minha casa para apresentar a mim uma direção a tomar numa decisão familiar. Eu não preciso, porque eu simplesmente creio. Eu simplesmente creio. Somente através do intercâmbio, da interação com os espíritos e guias espirituais, nós vamos conseguir compreender este nível de atitude. O convite da espiritualidade maior essa noite é para que eu e você venhamos a experimentar e vivenciar essa fé que torna-se um rochedo espiritual na nossa caminhada e que nada, absolutamente nada, seja capaz de nos tirar da presença espiritual que em nós habita. Não importa que entidade das sombras tente se tornar o meu obsessor. O que importa é que eu me posiciono na fé que traz esperança, que traz respostas para a minha existência, e é essa fé que eu me agarro nos momentos de crise para que eu prossiga de acordo com o que eu planejei antes de aqui reencarnar. E a fé para o Espiritismo, o que é? O pastor hoje está começando a vir, né? Estou me sentindo na Assembleia de Deus onde eu era pastor. Mas não se preocupe que eu não vou fazer o ofertório, fique tranquilo. Não vai ter ofertório. Estou brincando, tá, gente? Só para relaxar. E a fé para o Espiritismo? Qual é a concepção de fé para o Espiritismo? Diante de outros espiritualismos, o Espiritismo também tem a sua definição de fé, não é? Olha o que Allan Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável, fé que sustenta, só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade.
Fé inabalável, fé concreta, só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Sabe quando Allan Kardec escreveu isso? No século XIX. Nós estamos no século XXI. Tem sentido? Tem. A fé para o Espiritismo precisa trazer respostas a todas as questões da existência. E são essas respostas que adquirimos através do conhecimento que será capaz de nutrir a nossa posição diante das lutas e das provas e das expiações às quais estamos sujeitos. Para o Espiritismo, a fé ela é fonte filosófica das circunstâncias da vida. Por quê? Porque essa fé, ela pensa não só acreditar em Deus, não só acreditar em Jesus, mas ela trata de toda a dinâmica dos relacionamentos diversos e sociais das nossas interações, seja onde estivermos e em que contexto for. É a fé que explica o porquê dos relacionamentos. É a fé que explica o porquê da nossa atual posição, o porquê de estarmos vivendo o que nós estamos vivendo e que é hoje o meu desafio e o teu desafio em nossas caminhadas. Qual é a fé inabalável? Qual seria a fé inabalável? Nossa, será possível a fé que não se abala? Ela é construída, por isso ela é possível. A fé religiosa, ela não é a fé inabalável. Não. A fé religiosa está sustentada em dogmas, e dogmas não trazem respostas existenciais para as questões da vida. Eu posso ter o meu catecismo religioso, seja ele qual for, de ponta a ponta decorado na minha mente, ele não trará respostas nos momentos de crise. Isso então não é fé. A fé tem que basear-se na razão e explicar o porquê de todas as coisas. Essa é a fé do escritor bíblico lá de Hebreus, capítulo 11, que nós lemos aqui. A fé mística e mágica também não sustenta a fé no Espírito. Abrindo parênteses aqui, quando eu uso a palavra místico, eu estou usando no sentido pejorativo, tá? Por quê? Por exemplo, eu sou espírita e também sou membro da AMORC, Ordem Rosa Cruz. E lá nós trabalhamos o misticismo de um ponto de vista que eu só fui ajustar o termo místico quando eu lá cheguei. Um misticismo construtivo baseado na fé com a razão. Esse aí não. Mas aquele misticismo pejorativo, ele não sustenta a fé de ninguém. Ele propõe a solução de alguma coisa e amanhã terá outra coisa a resolver, depois de amanhã outra circunstância, outra limitação, e não há transformação de conceito da própria vida para compreender o porquê do que está passando. E Kardec diz a fé inabalável versus a razão, porque é a fé que responde os sentidos da vida e, o melhor, nos confronta. Você sabia que às vezes nós precisamos ser confrontados? Porque às vezes nós achamos que nós estamos certos o tempo inteiro. E a gente quer uma resposta do porquê está vivenciando tal situação e não temos nenhuma resposta. Por mais que faça prece, por mais que busque, falta com frequência um confronto. Como se fosse o espelho da vida, olharmos a nossa própria imagem, conversarmos conosco, através da intuição do nosso mentor espiritual, e geralmente nós vamos compreender que esse confronto, embora desconfortante, ele reequilibra as nossas emoções e modifica o nosso pensamento diante daquela limitação e daquela situação que nós estamos vivendo. Por isso, muitos preferem hoje uma fé líquida. O que é uma fé líquida? Quem gosta aqui de Nescau? Ninguém.
Quem gosta aqui de Todd? Oh, melhorou, tem um lá. Quem gosta do todinho que vem pronto? Esse povo, ninguém gosta de chocolate aqui não. Ovo maltinho. Ah, quem gosta de Nescafé também serve. Alguém falou ovo maltinho aí, esse é muito bom esse. Mas está muito caro. Eu vou pro Todd. Não está mais na lista de compras. Não está mais na lista de compras. Você levantou de manhã perdendo a hora. Descabelado, desorientado, com sono. Aí você foi, se arrumou correndo, pegou lá o café, o Nescafé, que para mim só serve se tiver leite, ele puro, não consigo. Mas aí você fez, misturou ali, mandou para dentro. Ou um Todd, esquentou um leite ou não, ele é prático, né? Colocou ali instantâneo, rapidinho, tomou, ó, tô indo pro emprego, tô indo pro ponto do ônibus, tô indo pegar o carro, não importa. É rápido? É, não é? Resolve? Resolve momentaneamente? Resolve, né? O miojo, quem é adepto do miojo aqui? Ah, você é adepta do miojo. Bem que eu desconfiava. O seu mentor soprou no seu meu ouvido. Brincadeira, tá? Gente, não quer melhor do que resolver um problema momentâneo com miojinho? De picanha. Você não tem dinheiro momentaneamente para comprar picanha? Compre um miojo de picanha. Faça sua prece. Use o cheiro de picanha. Mentalização. Brincadeira. Foi prático, não foi? Foi rápido, não foi? E o que a fé tem a ver com isso? Nossa, você está falando essa palhaçada toda, não sei onde você quer chegar. Alguém entendeu onde eu quero chegar? E a fé instantânea? Não é mais fácil buscarmos uma fé instantânea, um miojo espiritual, um Nescafé espiritual, o ovo maltine do céu para resolver os nossos problemas, do que gastarmos tempo em sermos confrontados perante a espiritualidade e alterarmos o curso da nossa vida? Não é muito melhor, não é muito mais fácil? E quantos estão buscando isso? Sim, exatamente. Por quê? Porque a fé religiosa apenas, mística no sentido pejorativo, ela busca apenas resolver os problemas sem pensar nas causas. A fé raciocinada, a fé que é base, sustentação do homem e da mulher firmes, ela busca sempre o sentido e as causas de todas as coisas. Por que eu estou passando o que eu estou passando? Por que eu tenho tantos pensamentos negativos que me influenciam? Por que tem um obsessor à minha cola? A casa aqui, por exemplo, vai ajudar nessa tarefa. A partir do momento que você questionar, buscar conhecer as causas e não uma mágica que vai momentaneamente resolver o teu problema e o meu problema. E tem muita proposta por aí assim? Tem. A gente poderia fazer esse tipo de cafuné espiritual aqui instantâneo e vai bombar o GEL. Por exemplo, a partir de segunda-feira que vem, a campanha 7 segundas-feiras no túmulo de Kardec. Traga o nome do ente querido e vai ter uma equipe aqui de médiuns que vão em Paris, no túmulo de Kardec, queimar os pedidos no túmulo. É atraente a proposta? Kardec, caramba! Vou trazer o meu pedido para cá. Vai bombar, isso aqui vai lotar, isso aqui vai encher. Mas é a nossa proposta? Sabe por quê? Eu resolvo um problema hoje com uma proposta religiosa, não criticando quem opta por elas, pelo amor de Deus. Amanhã tem outra, amanhã tem outro problema. Aí amanhã eu tenho que entrar em outra corrente, depois de amanhã numa outra campanha, depois de amanhã no outro não sei o quê, depois de amanhã... E aí eu paro um determinado momento e vejo que eu não reconstruí nada na minha fé, na minha caminhada. Porque o que modifica o nosso ser é o conhecimento da fé sólida. A fé ritualística, que barganha, abre aspas, ofertas com a divindade em troca de proteção, em troca de socorro, excluindo completamente a filosofia e a razão. Eu ofereço algo a Deus e Deus, em contrapartida... Um boi, por exemplo. O quê? Um boi, por exemplo. Quando era criança, a gente oferecia um boi.
Quando você era criança, oferecia um boi? O pai pedia para os leilões um boi, por exemplo, do meu pai. Aí meu pai oferecia. Ele dava uma grana boa. Tudo bem, não deixa de ser. Não deixa de ser. Exato. As indulgências. Porém, essa noite, eu tenho aqui uma das obras da codificação e você poderá levar uma folhinha de um livro, de uma questão de um livro dos Espíritos, apenas pela bagatela de R$250. E você terá todo o esclarecimento astral na sua vida e na sua casa. Quem topa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, ninguém. Que povo sem fé aqui, hein? Ou sem grana, né? Ou sem grana. Gente, fala sério. Tem muitas propostas assim. E no desespero, embarca nessa. E a frustração depois é grande, porque nada modificou-se. Tem religioso por aí pedindo doação de um aluguel, né? Não, você não paga aluguel, doa para mim, né? Doa para a igreja. Você pode doar o aluguel. E tem vários tipos de doações que você possa Meu pai fazer. dava sempre gatos que era que ele criava. Esse tipo de indulgência, ele é perigoso. A gente está aqui brincando, só que no desespero muitas pessoas embarcam e vão. Sabe por quê? Porque não está conseguindo reconstruir a própria vida com base na fé raciocinada, na fé sólida, na fé que constrói o templo da espiritualidade sobre a rocha e não sobre a areia, como é a historinha lá do Evangelho. Vem a tempestade e leva a casa embora, porque está construído sobre a areia e não sobre a rocha. Quando nós construímos a nossa existência sobre a rocha espiritual, aconteça o que acontecer, nós podemos até balançar, porém permaneceremos firmes, sempre firmes. Porque somos sustentados pela espiritualidade amiga e por nossos mentores que nos acompanham. Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 12, ele tem algo muito interessante. Se a nossa fé se fortalece de dia para dia, se ela vai tornando-se sólida, se ela vai ampliando, se ela vai crescendo, é porque compreendemos. Olha o que Kardec fala. Se a nossa fé cresce de dia a dia, se ela vai se ampliando de dia a dia, se ela vai se fortalecendo, é simplesmente porque compreendemos, porque entendemos, porque encontramos sentido em todas as situações da vida. Nós buscamos a razão em todas as situações da nossa existência. Qual é a atitude, então, que gera fé? A fé que faz com que tenhamos um posicionamento de firmeza diante dos problemas. Qual é? Quando a fé ela é raciocinada, quando a gente para pensar, para refletir absolutamente sobre tudo, apesar da correria do dia a dia, firmada nas reflexões profundas em torno dos significados da existência, por que estou aqui? Por que estou vivendo o que estou vivendo? Por que nasci nessa família? Por que me casei com quem eu casei? Tem capacidade para enfrentar os problemas e solucioná-los, sem amargura nem conflito, para atender às situações penosas com tranquilidade, porque identifica, percebe em todas essas situações as oportunidades de crescimento interior para o encontro com a verdade. Quem nos disse isso foi o Espírito Joana de Ângeli no livro Atitudes Renovadas. Identificar oportunidades, buscar significados existenciais do porquê de todas as situações da vida. Não precisa ser catedrático, não. Não precisa ter faculdade para isso, também não. O que precisa é colocar-se em atitude reflexiva. Parar de correr nessa vida louca, como ela está aí no século XXI, e falar com Deus através da prece. Buscar reforma íntima. Isso traz uma diferença e fortalece a fé de uma maneira extraordinária. E não é propaganda religiosa.
é uma verdade concreta, possível de vivenciar. Para encerrarmos, o que a verdadeira fé deve nos proporcionar? O carro do ano? A casa própria? O salário de 20 mil reais? Mais um emprego? Não é nada disso. Tudo isso é válido. Tudo isso é possível. Por que não? Mas não é o objetivo final da nossa existência. A verdadeira fé ela deve proporcionar, acima de tudo, paciência. Paciência. Que palavra difícil. Paciência, porque tudo tem um tempo determinado. Existe também na Bíblia um livro chamado Eclesiastes, que tem lá um versículo, um capítulo lá que fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Aí ele começa a enumerar. Tudo tem um tempo. A minha trajetória aqui, enquanto encarnado, tem um tempo. O meu sofrimento tem um tempo. A minha prova tem um tempo. A minha expiação tem um tempo. A dor física tem um tempo. A falta de dinheiro tem um tempo. O desentendimento conjugal tem um tempo. É a verdadeira fé que vai fazer a diferença em meu posicionamento diante daquilo que eu estou vivenciando. Essa que é a verdade e a realidade. A verdadeira fé que sustenta, ela deve proporcionar segurança emocional, segurança espiritual, segurança afetiva. Sabe por quê? Porque nós temos a convicção pela fé raciocinada que nós não estamos sozinhos. Por pior que seja a melancolia momentânea, eu não estou sozinho, ainda que o meu sentimento tente convencer-me de que estou. Às vezes nós estamos sorrindo, nós estamos num grupo interagindo no trabalho, ou na família, ou até aqui no centro espírita. E ninguém sabe como nós estamos aqui por dentro. Às vezes chegamos aqui destruídos emocionalmente. Às vezes, dentro da nossa casa, a gente opta por ir chorar no banheiro, para não chorar na frente do cônjuge, ou do filho, ou da filha, do pai, ou da mãe. E uma sensação de solidão tão profunda tenta nos dominar. Por mais espirituais que um dia fôssemos, parece que não é o suficiente para segurar a onda naquele momento. E esquecemos que bem ali ao nosso lado temos um mentor espiritual nos assistindo, sedento de falar conosco, de trazer intuição. E às vezes nós deixamos passar nas águas da melancolia, porque não temos a capacidade emocional de percebê-los. Eu não estou sozinho. Você não está sozinho. Se o seu pensamento tentar convencê-lo de que está, não é um pensamento no bem. Ainda que você não acredite, você, assim como eu, nós não estamos sozinhos. Força para encarar os desafios, a fé raciocinada e firme nos traz. O Livro dos Espíritos nos diz que os pormenores das nossas encarnações é fruto das nossas escolhas. O gênero de prova, aquilo que de uma forma geral a gente deve passar, nós acertamos no mundo espiritual antes de retornarmos para cá. E cada um de nós temos um desafio aqui. Se eu começasse aqui deste lado, perguntando um a um qual o seu maior desafio hoje, nós sairíamos daqui meia-noite ou mais. O meu desafio não é o seu não é o meu, mas nessa miscelânea de desafios existe a espiritualidade maior que interage conosco. E quando nós entendemos o sentido da vida, nós encaramos esses desafios de uma maneira completamente diferente daquele que não crê, daquele que não acredita em nada ou que não compreende a fé sob esta perspectiva. Amadurecemos com essa fé. Por quê?
nós aprendemos a extrair, através das experiências boas e ruins, o caminho da evolução. É o que eu sempre falo, seria bom que os nossos caminhos fossem somente floridos, porém não é assim que acontece. Ainda no mundo de provas e expiações, que é o momento atual que o planeta Terra está vivenciando em sua vibração. Mas nós amadurecemos. Eu completo agora 49 anos. 49 não é 63, tá? É 49. Brincadeiras à parte, quando eu analiso lá atrás, eu já amadureci um pouquinho, mas amadureci. Com os percalços da vida. Apanhar, cair, levantar, cair de novo, levantar de novo, cair, levantar de novo. Aprender a pensar, aprender a frear as emoções. Eu melhorei um pouquinho, essa é a proposta de amadurecimento. E por último, essa fé raciocinada, essa fé que reequilibra, ela traz uma esperança firme por um mundo melhor. Porque ela nos ajuda a esperarmos um mundo em regeneração. Como esperarmos um mundo em regeneração se nós não acreditarmos nele? Para quem não tem afinidade com o Espiritismo, que não sabe que nós começamos no nível primário, o mundo primitivo, né? Onde a questão não era nem tanta moral, a questão era sobrevivência mesmo, época das cavernas, lutar para sobreviver. Foi evoluindo, chegamos no mundo de provas e expiações, que é esse que nós estamos aqui. Um mundo conturbado, com muita coisa ainda a se resolver, mas já melhor. Depois somos ensinados pelos espíritos superiores a esperar o mundo em regeneração, que está para ser implantado. Um mundo onde a ciência e a tecnologia está na sua ampla evolução e os sentimentos de fraternidade e comunhão universal também. Onde o preconceito já não fará mais parte dessa realidade, seja preconceito do que for, religioso, gênero sexual, não existirá. Depois um mundo feliz, mas é uma outra história. Posso te fazer uma pergunta? Como esperar um mundo melhor se nós não acreditarmos nele? Como pensarmos no mundo melhor se acharmos que a nossa vida não tem jeito? Até vou na casa espírita, sabe? Faço tratamento de desobsessão, mas eu acho que me entreguei, minha vida não tem mais jeito. Como esperar um mundo melhor se eu apenas ligo o jornal e sou convencido que de qualquer hora, uma hora para outra, isso tudo vai explodir mesmo? É guerra na Ucrânia, aí é as possíveis invasões dos problemas que os americanos arrumaram lá com... Eu esqueci o nome. Taiwan. E aí a gente fala, quer saber, eu não vou esperar mais nada, eu vou esperar mesmo que uma bomba exploda, de preferência começando pelo Brasil, e vamos embora porque nós somos imortais, aí vamos reencarnar em outro lugar. É assim que a banda toca? Como esperar melhora para a nossa vida e um mundo melhor se nós não tivermos essa fé que explica a razão de todas as coisas? Que explica que a raiz da guerra está no orgulho e no egoísmo. E que eu e você somos chamados para um trabalho de formiguinha, a alimentarmos a mudança, começando por nossa casa, fazendo com que a psicosfera, a partir da nossa casa, vá se unindo com outras e outras e outras, numa grande onda energética de amor, de paz, e que o somatório de tudo isso começa a influenciar o Brasil, Nova Friburgo, o planeta Terra. Por que não? Por que não? Ora, se o pensamento é veículo energético, se eu construo através do pensamento, e se lá no plano espiritual eu não tenho mais corpo, mas eu sou consciência, e o meu pensamento é o veículo, por que eu não usar e começar o dever de casa aqui e agora, a dominar o meu pensamento para o bem, fechando as oportunidades para os obsessores, para os seres das sombras, que atuam em todo o sistema perverso do planeta Terra, tentando impedir a luz. Nós fazemos parte. Porque com frequência nós saímos daqui
E quando chegamos lá fora, a primeiro sopro do obsessor, a gente parece que não ouviu mais nada. Eu falo por mim, eu não estou apontando ninguém. A gente sai daqui light, leve, feliz, essa meditação maravilhosa que a gente faz, a palestra, a água. Nossa, ó, eu não vi, mas eu tenho certeza que tinha um espírito bem do meu ladinho. Aí se você tem medo de mediunidade aflorada, você abre o olho assim, você vê ele passando. Aí quando chega segunda-feira de manhã, meu Deus, já começa o desastre, né? E aí a gente fala assim, nossa, será que falta muito para chegar 9 horas para eu deitar e esquecer desse dia? Você entende onde eu quero chegar? A fé raciocinada precisa nos ajudar a modificar esse quadro e a somarmos os nossos sentimentos. O meu convite para encerrar... Passei da hora? Não. Okay. O meu convite para encerrar é que no momento da prece aqui, de verdade, tá? De verdade. Eu e você consigamos esquecer de qualquer coisa do nível físico e material. Toda doença, dinheiro, a dor na barriga, a dor na perna, a dor na cabeça, a filha, o filho, o marido, o cachorrinho, o gato, o aluguel, a árvore que está lá, não sei o quê, tudo. E você mentalizasse somente a sua conexão com o divino, com o cósmico, com o universo, não importa o nome que você queira dar, com Jesus, com seu mentor espiritual. Olha, gente, eu tenho certeza que essa experiência aqui hoje, não que ela não aconteça, mas pode acontecer numa intensidade que a gente não tem ideia. Porque os espíritos que atuam aqui estão de prontidão, prontinhos. A conexão nós precisamos fazer. Tá? Se você conseguisse ver, eu estou falando aqui, não é cafuné não, eu estou todo arrepiado. Eu sinto várias presenças aqui posicionadas em pontos estratégicos. E eu não sei se eles trabalham aqui assim. Como? Não é? Tá? Existem algumas entidades específicas posicionadas que já fazem isso todo sempre. Mas se nós nos unirmos a eles... Não. Se nós nos unirmos a eles, nem sei porque eu estou falando isso, a gente vai sair daqui melhor ainda. Então, ao receber o passe, que esse médium vai chegar até você, não está sozinho, vamos somar essa energia? Vamos embora? Quem está comigo aí? Vamos somar essa energia? Se tem alguma obsessão aí tentando levar o teu pensamento para qualquer coisa que não seja aqui, fora. No linguajar da igreja, está amarrado com arame farpado. Brincadeiras à parte, que a luz de Jesus possa te abençoar e me abençoar. E vamos fazer desse momento que vai começar agora uma festa espiritual sem ver, mas com base na fé da presença espiritual contínua aqui. Tenho certeza que eu e você vamos sair daqui com uma carga energética no bem, olha, muito, mas muito maior. Que Jesus abençoe a todos. Desculpa as brincadeiras. Desculpe o pastor que veio hoje, não é sempre que ele vem comigo, tá? E que você tenha um restante de semana iluminado. Muita paz. Nós vamos nos preparar para o Paz e a Sônia vai conduzir o Paz. Né? E é como o Ander falou, nós nos comunicamos agora com a superioridade. Nesse momento, então, vamos nos entregar para receber, que nossos corações estejam abertos, estejam livres de qualquer sentimento inferior, que possamos receber as bênçãos maravilhosas que nos serão dadas. Que Maria, nossa mãe, nossa querida mãe, Jesus Cristo, nosso mestre, Francisco de Assis, o patrono dessa casa, possam derramar sobre nossas cabeças as bênçãos necessárias para cada um de nós. Senhor,
Fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Quando bebermos a água fluidificada, imaginemos que ela vai direto ao nosso coração e assim cure todos os nossos corpos, físico, etérico, emocional, mental e espiritual. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Explorando mais um pouquinho o nosso orador de hoje, nós vamos fazer a prece final. Amado Mestre Jesus, espiritualidade do bem, amigo, entidades que aqui atuam e ainda permanecem nesse ambiente, é com gratidão que apresentamos a Ti o nosso louvor, porque sabemos que chegamos aqui esta noite com um propósito. Não viemos aqui à toa. Os nossos mentores que nos conduzem a um propósito muito maior. Apresentamos a nossa prece para que todo o efeito espiritual recebido nesta noite, da palestra, da água, da energia do passe, possa nos ajudar nessa decisão de redescobrirmos o sentido da nossa vida e decidirmos permanecer na fé raciocinada que explica o sentido de todas as coisas, para que nada nesta vida, neste planeta, venha nos abalar. Pedimos a Ti, por tantos seres que amamos e que já estão no mundo espiritual, entre os desencarnados, para que a Tua luz maravilhosa, Senhor, possa alcançá-los, levando até esses que nós tanto amamos, a nossa saudade saudável, a nossa energia de amor. Pedimos também, Senhor, por tantas pessoas que sofrem e não têm o conhecimento da fé transformadora. Apresentamos a Ti o nosso planeta, nossos irmãos animais, o ecossistema, as plantas, Senhor. Que possamos nos integrar com um todo e sentirmos a felicidade de aqui compartilharmos todo o ambiente. Que a nossa caminhada seja de luz, que os mentores espirituais e as entidades amigas possam nos acompanhar até os nossos lares, nos ambientes onde mais sentimos provação, Senhor, para que no teste da nossa fé sejamos amadurecidos em nossa caminhada. Obrigado por cada ser, por cada irmão, encarnados e desencarnados que estiveram conosco hoje. Obrigado pelas entidades que atuam aqui nesta casa e que mais uma vez ofereceram as suas energias em nosso favor.
Que tenhamos um restante de semana de luz, sim, de entendimento, sim, Pai maior, de paz, e que a presença divina seja constante em nossos corações. Que assim seja, e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Obrigada, uma vez. Bom, minha gente, vamos para casa. Né? Como nosso irmão disse, com o nosso coração abençoado aqui pelas palavras de amor e estimulados, né, a fazer o bem, a nos mudarmos, a transformar, para que a gente possa transformar esse planeta, né? Só começando por nós, por nosso ambiente familiar, pelas pessoas que nos rodeiam, que a gente vai transformar esse mundo, né? Se Deus quiser. Tenhamos fé. Sim, seja.